Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso. Oi, gente, estamos de volta com mais um Clube Verso, nosso espaço aqui na Clube para falar de negócios, trazer histórias inspiradoras, pessoas novas ou aquelas que a gente já conhece, contando coisas legais sobre seus negócios, suas vidas, suas inspirações, pra gente já começar o dia com o pé direito. Muito bom dia, Maju, muito bom dia para quem tá nos ouvindo. A gente começa esse programa com a mesa recheada de cookies da Dauper, com um cafezinho do Bruder pra gente e pros nossos convidados, com parceria da Impulse, que faz todo o nosso tráfego pago, e a Monte Verde, que é parceira de longa data lá do Verso, que também tá construindo um prédio ali na frente, pra quem quer morar e trabalhar pertinho. Bom dia! Bom dia! Esses patrocinadores estão apoiando a nossa segunda temporada, que tá chegando no fim. A gente vai encerrar no final de janeiro agora com 45 episódios, juntando tudo. Então, pra quem não conferiu todos, vai lá maratonar, que tem muita história legal. Como a de hoje, que a gente tá trazendo aqui, convidados super especiais, a Paula e o Mano, que passaram por uma experiência super diferente esse ano e vão contar um pouquinho pra gente como que se organizaram, como foi e o que eles trazem de inspirações e de novidades pra gente que ficou por aqui. Bom dia, meninas! Bom dia, obrigado pelo convite. Gente, fazia muito tempo que eu queria trazer vocês, não foi só por causa da viagem, inclusive a gente já conversou outras vezes de negócios, falando de onde que vem, como que faz pra trabalhar com família, vários assuntos que vão se cruzando, mas recentemente vocês fizeram, recentemente não tão recente, né, mas agora em 2023, vocês foram para embarcar uma aventura da Argentina até o Alasca. Isso aí. Como que surgiu essa ideia, como que foi pra organizar, contem mais pra gente. Comigo? Realmente o pontapé inicial a partir de mim, né? Mas, na verdade, a ideia, assim, a decisão ela foi simples e rápida, né? Talvez que deveria ser uma das decisões mais complexas das nossas vidas, ela foi a decisão mais rápida, né, que a gente já tomou. Mas, na verdade, tudo começou com... Eu desde 90 e... Lá vai tempo, lá atrás. Né? Lá atrás. Eu fiz uma viagem até Ushuaia, com outros 3 amigos, né? De Elba. E essa viagem marcou muito, foi uma aventura mesmo, né? Então, uma viagem que marcou muito. E de lá pra cá, eu sempre pensava, tem que fazer alguma coisa do gênero, tem que fazer uma coisa parecida, alguma coisa que não seja uma mera viagem, né? De férias, aquilo que a gente faz aí, rotineiramente dentro dos anos, né? E com a pandemia, a gente obviamente vai pro YouTube, começa a ver conteúdo. A gente, no meio do caminho, melhor, no início da pandemia, acabamos comprando um motorhome. E depois de enxergar muita coisa, mas sem planejar, ia vendo muito conteúdo, né, mas sem planejar, num belo dia de dezembro, final de dezembro, nós estávamos indo para a praia. E um pouquinho antes de chegar no litoral, eu olho para a Paula e simplesmente digo, Paula, vamos até o Alasca? E eu disse sim! Ele não vai pensar. Então ali a gente já não só tomamos a decisão, assim, inclusive com o que da Paula, né? E aí a gente já passou naquele momento ali, começou a planejar, definir algumas coisas, já puxamos ali o bloco de notas e começamos já... Mas foi exatamente assim, na estrada. Lá já. Na estrada. Não chegaram a voltar e planejar. Não, voltaram. Não. Foi dezembro. Foi dezembro de 2020. Tá. Ah, 2020? 2020, Não, imagina, não, vamos agora, então. Não, foi... Na verdade, a gente planejou em dezembro de 20, ou melhor, tomamos a decisão e já saímos, melhor, em meia hora a gente já tinha definido uma data, que seria entre novembro e dezembro de 22. Olha, de 20... Não, de 22. De 22. 22. E aí... Porque, claro, é uma viagem, sabe que é uma viagem próximo de um ano, e aí o impacto que ela traria na nossa... Não só para nós, né, mas... E não estamos mais jovens de 90, né? Com família, com emprego, com outro cargo, com filho, essa responsabilidade hoje, né? Então foi uma decisão que, sim, ela está relacionada ao tempo que o tempo de planejamento, ou seja, a antecedência da data de saída. Porque uma viagem dessa, isso a gente aprendeu logo, né? Que um tipo de jornada, uma viagem dessa amplitude de tempo, né? Você tem que tomar essa decisão e botar uma data. Aquelas 6 dias equívocas em relação a conseguir planejar e organizar as coisas, principalmente aquilo que fica. Né? Porque o planejamento da viagem, a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Mas ela é muito mais trabalhoso organizar o que fica, né? Do que a própria viagem. A viagem em si a gente sai
sai desbravando, assim, esse é também o propósito, né? Então foram 2 anos aí que a gente ficou nesse planejamento, organizando, mas a data, sim, nós já colocamos nesses 30 minutos iniciais da decisão em diante, né? E deu certo, né? Deu Chegamos, certo. batemos a meta. Batemos a meta, a gente já fez até o planejamento financeiro, o que a gente ia gastar em 30 minutos até chegar na Sim, praia. já E a gente chegamos não podia falar pra resolvido. ninguém, a gente só foi falar pra família, acho que foi fevereiro, março, abril, não lembro. Passando pelo menos 2, 3 meses para deixar isso maturar, para a gente realmente entender que não era fogo de palha, era uma decisão Sim. a ser executada mesmo, né? E é muito doido, porque pra decisões grandes, até decisões muito menores do que essas, a gente tá sempre se colocando limites. Ah, mas eu não consigo por causa do trabalho ou por causa da família. E vocês estão numa situação, os dois, né? O Mano é executivo, então tem um papel importante, né? Um cargo importante, tomar decisões, enfim, não dá pra largar pra qualquer um, né? E a Paula também trabalha com muitos clientes, agenda cheia. Então, como que foi pra vocês falar, não, vamos pausar? A gente tem medo de pausar hoje em dia, né? Vamos pausar isso aqui pra fazer outra coisa que vai ser tão legal quanto, talvez até mais, né, nesse período, né? Eu levei acho que uns 6 meses pra decidir o que eu ia fazer, porque eu tinha a opção de fechar o consultório ou colocar alguém pra trabalhar. E aí, no fim, eu pensei, não, eu preciso achar alguém pra trabalhar, porque eu não, né, quando eu voltar, o consultório fechado, eu não volto a trabalhar, o que eu faço? E aí caiu do céu mais ou menos uma pessoa muito parecida comigo, uma dentista que ficou no meu lugar, que tocou o consultório, ela e a Ju, minha secretária, fizeram acontecer no consultório e deu tudo certo. Que bom. Tem uma liberdade, assim, de não fazer falta, né? As pessoas têm medo, às vezes, de, tudo depende de mim, mas é tão bom quando não depende tudo da gente, né? E é bom até a gente saber que a gente, né, que a gente não é o centro das atenções. Eu ali uma pressão, eu acho, né? Eu ali no consultório, quando a gente começou a viagem, eu levei 2 meses pra conseguir desopilar, porque eu via a agenda do consultório todos os dias. Daí chegou o momento que eu disse, não, eu vou ligar só uma vez por semana. Mas foi tudo bem planejadinho, a gente planejou. Ninguém ficou na mão, os Não, pacientes tinham um amparo ali, né? E pra ti, como é que foi, Mano? Ju, na verdade, um dos meus objetivos da viagem, né, além desse desejo de muito tempo de fazer uma viagem do gênero, né, eu estava num momento que eu precisava exatamente entender que eu precisava desprender desse vínculo que a gente bota na nossa cabeça, né? Na verdade, começa na nossa cabeça, né? De que a gente precisa estar... A questão da presença, da intensidade, que as coisas... enfim, elas podem não rodar se a gente não esteja aqui, né? Então tinha muito esse propósito também de sair, criar uma distância ao ponto de que as coisas têm que rodar, né? E para isso, sim, organizar. Então, o processo, na verdade, até a gente já estava em movimentos, até antes mesmo de tomar decisão, né? Já vinha, sem querer, querendo, já organizando algumas coisas da empresa, né? Isso, obviamente, passa a montar o time, né? Para isso aí, né? Mas quando a gente tomou a decisão, né? Eu diria já tinha metade do caminho andado. Então, possivelmente, a decisão já vinha com esse peso, né? As coisas já estão sendo encaminhadas. Então, falta metade do passo, que é, de fato, comunicar e organizar. Olha, tem uma data de saída, né? E deixar se organizar. E tu seguiu fazendo a gestão de alguma forma? A Paula falou que ela deu uma desprendida, no início ficava um pouco mais próxima, mas depois deixou acontecer. Tu seguia, assim, participando de reuniões, alguma coisa assim? Ou tu também conseguiu dar uma pausa mesmo, deixar outras pessoas ali naquele lugar? Não, eu mantive uma agenda, vamos dizer assim, uma agenda mensal, né? E, sim, fui me desprendendo... nos primeiros 2 meses eu já consegui me desprender daquela rotina aquele envolvimento mais operacional, ou aquela agenda semanal que eu supostamente tinha, não estabelecido, mas que eu gostaria de estar presente. Então essa foi a primeira ruptura que em si a viagem me trouxe, né? Ao longo da viagem me trouxe. Né? Então à medida que eu ia acompanhando, ia fazendo contato, via que a coisa ou seja, o pessoal tá tudo certo, deixar as pessoas tomando essas decisões que cabem muitas vezes a elas, né? Fui ficando tranquilo e fui deixando basicamente essa agenda mensal, né, de reuniões que a gente organizou, né? E fluiu muito bem. Ai, coisa boa. É doido porque aqui a gente fala muito com pessoas de várias áreas. Já falamos com o pessoal da área da saúde, já com a imobiliário, enfim, de todos os lugares. E
todo mundo tem essa sensação, ou pelo menos é o que me parece, assim, de estar com muita coisa pra fazer, sabe? A agenda muito lotada e a gente acaba não tendo muito espaço pra pensar. Como que esse tempo que vocês organizaram nos 2 casos, abrindo mais espaço, tanto para as pessoas se desenvolverem, quanto para vocês também conseguirem dar uma oxigenada, pensar outras coisas. Como que foi para vocês, não necessariamente a nível profissional, mas tipo, deveria fazer mais de década, né, que aquilo não acontecia dessa forma, né, nessa intensidade? Porque foram quantos meses de viagem? Foi quase 1 ano. A gente saiu em 10 de dezembro e voltamos 18 de novembro. Um ano, arredondando ali, né? Como que foi pra vocês, assim, pessoalmente? Eu acho que eu, como trabalho com pessoas e é um serviço, né, a gente tem uma relação muito mais próxima com o cliente. Então, pra mim, foi um pouquinho mais dolorido eu entender como que eu ia deixar o consultório na mão, né, de uma pessoa que eu acabei conhecendo 1 ano antes da viagem, mas ela ficou presente no consultório, daí eu apresentava os pacientes, né, pra ela, e sempre o paciente, enquanto eu tava no consultório, eu consegui passar alguns pacientes pra ela e eu sempre tinha um feedback muito bom, né, mas foi complicadinho. Porque até a gente achar alguma pessoa, né, que se encaixe, que pense da mesma maneira que a gente. Porque quando a gente fala de serviço, existe maneiras de trabalhar, né? Maneiras da gente estar ali prestando aquele serviço. E a Cris é minha alma gêmea no consultório. Porque ela entendeu direitinho como que eu trabalho, e ela trabalha da mesma maneira que eu, ela pensa da mesma maneira que eu, ela toma decisões de diagnósticos da mesma maneira. Então, pra mim, eu saí sabendo que tinha uma pessoa tomando conta do mesmo jeito que eu tomaria. Mas, claro, é difícil. Até a gente entender que vai ter uma outra pessoa ali. Né? Eu fiz terapia antes de ir. E durante? Precisou? Não fiz durante, assim, até um probleminha no coração que eu tinha, que era uma extrasístole, e nunca mais senti. É o remédio, então. Viu? Todo mundo que estiver muito ansioso vai resolve. Viajar. É um belo remédio. Eu brinquei que eu queria montar uma seita para as pessoas poderem fazer isso, sair, né, da sua zona de trabalho e ficar pelo menos 3 meses, 6 meses fora desse ambiente, o ambiente que a gente vive, do ambiente que a gente trabalha, para tentar se conectar com a gente mesmo. Porque foi realmente, assim, uma experiência maravilhosa. E em família também deve ter sido uma imersão, né? Porque a gente não tá acostumado a ficar num espaço tão junto, né? Com certeza. Ontem até, eu encontrei uma pessoa que disse assim pra mim: Paula, tu era pauta nas bancas de apostas. Deu, por quê? Porque eu era um que eu apostava que tu não ia ficar 3 meses viajando. Deu-se, mas por quê? O Beth tá perdendo aqui, né? Deu-se, mas por quê? Eles, porque a gente achou que não ia. Teve uma questão que eu tinha experiência de meus pais, tinha motorhome. Na minha infância, na idade do Caio, nós passamos boa parte da infância dentro do motorhome. Verão, enfim, não viajando tanto, que nem isso, né? Mas a gente tinha essa experiência. A Paula, zero. A Paula... Eu nunca tinha dormido no motorhome. Uma barraca, enfim, né? Então a decisão foi, principalmente para ela, né? Foi algo assim, do zero, né? Não tinha nenhum histórico, né, não tinha de aventura. De aventura, assim, né? Então, mas tava bem amparada, né? Tava. Gente, esse papo tá muito bom, passou voando. A gente vai se despedindo do pessoal da rádio, mas a gente volta no YouTube na sequência. Vejam ali as propagandas dos nossos patrocinadores e depois já liga no YouTube pra continuar conversando com a gente, com a Paula, com o Mano. Sempre tento inverter. Dá errado. Vem com a gente que tem muita coisa legal pra gente saber dessa viagem. Muito bom dia, gente. Até o YouTube às 9. Voltamos na próxima. Estamos de volta. Nossa, a gente tá muito radialista, né? Não precisa ficar por aqui. Eu profiro. Então, a gente tava falando de já ter experiência. A Paula pra Paula era tudo novidade. E vocês têm também um outro integrante dessa aventura, que é o Caio. O Caio foi com 6 anos. Fez aniversário lá. Fez aniversário lá. E como é que foi pra vocês organizar essa rotina? Porque é uma rotina completamente diferente, né? A interação social é completamente diferente nessa idade, né? Sim. Quando a gente começou a planejar, tinha alguns pontos pra gente ir, né? Alguns só. Apenas. Era que a gente pudesse fazer atividades com ele, né? Com o Caio, pra não ficar tão monótono. Que a gente ficasse algumas vezes em hotéis, pra gente ter um pouquinho mais de espaço. E tentar sempre fazer com que ele se sentisse à vontade na viagem, né? Porque a gente sabia que ele ia sentir falta de amigos.
Por um tempo a gente até ficou em hotéis e depois a gente, no final da viagem, era muito melhor o motorhome, já era a nossa casa, a gente já se sentia muito mais à complicado vontade. tu sair de casa e passar um dia, é muita, como é que é? Apesar do carro, do motorhome estar estacionado no hotel, né, mas é muita coisa, como é? Não é perder tempo, mas era muita mudança para pouco tempo, que no final a gente acabava curtindo, né? Sim, tinha que fazer mala igual. Isso, mala é uma coisa que a gente não carrega na casa, né? Mas assim, ó, antes da viagem, a gente programou a viagem na idade do Caio, ele ter 6 anos, ele estar na primeira série. Porque que a gente começou a ver? Que a melhor idade pra ele sair, ou seria no pré, que daí seria muito cedo, não daria tempo da gente planejar, ou teria que ser na primeira série, ou a gente ia ter que estender muito o É tempo. o ensino médio. E aí, a gente já começou um plano de uma pré-alfabetização dele. Pra a gente também não sofrer muito durante... Não ficar tudo a cargo de vocês, né? Exatamente. E aí, tinha a Shelly, que cuidava dele, era babá, e ela é pedagoga. E daí, ela foi instruindo ele, foi ajudando, foi ensinando as sílabas. E na escola que ele estudou também, a prof também deu uma pré-alfabetização pra turma toda, sem a gente conversar. E no fim, fluiu super bem. Deu Claro, tudo certo. a gente... Foi um pouquinho complicado na viagem, tu imagina a gente ter que ensinar, parar e dar aula pra uma criança de 6 anos que tá conhecendo o mundo, né? Tá cheio de informação na cabeça. Mas no fim deu certo, ele passou, foi aprovado, né, Caio? Sucesso. Mas é uma baita história pra ele contar também, né? Com certeza. Mas o Mano comentando que quando tinha a idade do Caio viajava muito também, eu acho que é o tipo de experiência que molda de uma forma diferente que a escola, né? E hoje em dia, talvez, podendo ser polêmico aqui, muito mais assertiva, né? Hoje em dia, o que a gente aprende, a forma como a gente aprende na escola tá sendo muito debatida, né? Pois é. O conteúdo, aquilo que ele aprendeu na viagem, né? A gente ainda está processando e como é que é? É algo que a gente nunca para de processar, de alguma forma usufruir do que a viagem nos proporciona. A gente tem plena certeza que para ele a gente estava numa criança hoje de 7 anos, né? Então a viagem sem dúvida vai fazer parte de toda a formação dele. Em algum momento, né, é uma gotinha de conteúdo de formação, né? É língua, é moeda, é cultura, são pessoas. Assim, é muito rico uma viagem dessa. Ainda mais para uma criança que está em plena formação. Então, isso, sem dúvida, a gente tinha uma expectativa antes de sair e superou todas e muito mais, porque, óbvio, estar presente nos locais faz toda a diferença, né? Não só nesse nosso imaginário, vivenciando, né? E ver o quanto ele, de fato, ele absorveu dessa viagem. Isso é fantástico, né? Como a gente estava falando antes, a gente está falando de alguma coisa aqui, ele cruza a conversa para corrigir, para incrementar. Né? Então ele é a nossa enciclopédia hoje. E tem isso da idade também, né? Talvez se fosse muito antes, ele não ia ter essa propriedade tão grande das coisas, né? Dos países, do que é, de onde fica, o que vem antes, o que vem depois, quantos foram, né? Eu acho que tem uma riqueza de informação conforme vai ficando mais velho, tu vai absorvendo mais, né? Sim, sem dúvida. Sim. É muito doido, assim, eu falando com vocês, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a cabeça, assim, às vezes da pessoa que tá aqui, das pessoas que a gente já entrevistou, a nossa mesmo, tende a ver muitas coisas como barreiras, né? Então, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho os amigos, como é que eu vou fazer com os aniversários, enfim. E vocês foram incluindo tudo isso no planejamento e vivendo muito o que aquilo estava trazendo, né? Vocês comentaram, a gente tinha essa ideia de que ficar em hotel ia ser melhor por causa do espaço, depois a gente viu que não era por causa da função. Como que foi ir vivendo dia a dia mesmo? Tipo, descobrindo coisas novas e lidando com elas? Olha, eu acho que o planejamento... A gente planejou, a gente sabia, né, por onde a gente ia passar, a gente já tinha tudo isso em mente. Mas, só pra vocês terem uma ideia, na primeira semana de viagem a gente tinha os 15 dias planejados. O que a gente ia fazer? Tinha o roteiro, quantos quilômetros a gente ia andar. Em uma semana, tudo que a gente planejou, a gente não fez. Não é que a gente não fez, a gente fez, mas houve mudanças no caminho, né? A gente queria ficar mais tempo no lugar, a gente acabou ficando menos. E a gente deixou acontecer, a gente deixou a viagem acontecer. Se estava bom ali, a gente ficava um pouquinho mais. Se não estava, a gente seguia a viagem. E eu acho que isso também foi uma coisa legal, porque a gente não se deteve. Não, a gente tem que seguir completamente esse planejamento. E todos os viajantes que a gente fala, é mais ou menos isso que acontece, né? Assim, tem muito desse propósito, né? Uma viagem que a gente se planeja muito antes, mas, no nosso caso, muito mais daquilo que ficou.
porque a gente queria fazer essa viagem para se prender exatamente disso. Né? Não uma viagem, eu brinco assim, não é um pacote de agência que tu vai passar uma semana, né? Que tenha 8 horas toma café, 8h30 saída do ônibus, 9 horas de pacotinho tradicional, completamente oposto, né? Então a dinâmica, ela era muito mais de a gente planejava, antes de a gente sair, dormimos num posto no Equador. Onde é que a gente vai dormir a noite seguinte? Então, o nosso planejamento, uma questão muito de segurança, que é primário nessa viagem, né? A gente saber, qual vai ser o plano A, B, C de onde nós vamos dormir na noite seguinte. Né? Por onde a gente vai passar, o que aquele roteiro vai nos contar. Né? Então a gente passou, enfim, a América do Sul para nós foi muito tenso por vários motivos. Os lugares, por percepção, por tensão mesmo, por questão de perigo que a gente viveu. Né? Então isso a gente sempre, obviamente, levava em conta, mas era um planejamento de horas. Curtíssimo mas isso que a gente, novo, se dispôs, queria viver. Como é que é? Tá num ambiente que nos provocasse a estar sempre pensando em desafio e a criatividade de muitas soluções, porque não é parar num hotel prontinho, né? Não, é uma janela de tempo grande que nos dá essa condição. Então, foi o que a gente se propôs, e isso talvez um dos pontos mais ricos, né, que a gente traz hoje e tenta levar para nossa rotina, para a velha rotina, né? De alguma forma, como a gente quebrar isso aqui também, dosar isso, né? Como a gente pode dosar isso aí. Sim, usar isso como transformador também na volta, né? Não volta igual, a gente nunca volta igual, ainda mais uma experiência tão intensa. Não, a gente não pode, assim, a gente não pode criar expectativa, né? Acho que muita gente, assim, cria expectativa, né? Já sai com a expectativa de voltar diferente. Acho que isso, ao meu ver, é um erro, assim, criar uma expectativa e tal. Deixa acontecer, né? Deixa acontecer, né? Por exemplo, muitos lugares que a gente passava, fronteiras que a gente criava muita expectativa, era problema, né? Aquilo que a gente queria enfrentar com muito planejamento virava um problema. Então, óbvio que a gente não ia ao relento assim, beleza, vamos fazer a fronteira de Nicarágua, uma fronteira complexa, mas vamos criar não vamos pintar muito esse bicho aqui, ou criar muita expectativa que vai atrair o problema, mais ou menos assim, né? Então, a gente deixava a coisa, óbvio, com mínima condição do que precisava, como é que funcionava, mas deixava acontecer. E no final, sempre que a gente deixava isso acontecer dessa forma, a gente passava os locais, as situações de forma muito tranquila, né? Aí a gente brinca, aí vem os anjos na estrada, né? Que caem do céu e assim, é impressionante como isso funciona, né? Ajuda, né? Não, assim, é bem assim, do nada, a gente tá passando por um perrengue, uma situação que não tá legal, vem alguém e é um anjinho, realmente, não tem explicação. E ajuda a resolver, né? Você tá falando, eu tô fazendo vários paralelos, assim, com o mundo corporativo, pensando nos negócios, né, na nossa vida profissional. Tu já tinha essa leitura antes, assim, né, nas tuas decisões, enfim, de deixar estar ou de planejar, entre aspas, assim, o mínimo para que aquilo pudesse também ir tomando vida própria? Ou isso voltou contigo agora? Menos, sim. Hoje eu pondero muito mais, né? Eu tinha por hábito, né? Estou tentando exatamente ponderar isso, né? A gente acaba se cobrando demais, né, Ju? Isso é normal, é a pressão do mundo moderno, né? E então a viagem me fez olhar isso para, no mínimo, dosar. Né? Óbvio que a gente deixa estar, não, as coisas não podem ser assim, né? Mas a gente entender a situação, os momentos onde, sim, precisa. Né? Às vezes a gente precisa, é um passo para trás para dar 2 para frente, né? Em vez de sair querendo com muita velocidade, evitar esse tipo de passo, né? Então a estrada, isso sim nos ensinou, né? De que, a gente está falando aqui antes, tem coisas que a gente sim precisa organizar, o que de fato é importante. A segurança, beleza, deixa isso acontecer, vamos organizar para quem não tem. Mas, aonde é que a gente não pode criar muita expectativa, a gente não pode querer planejar demais, porque a chance de a gente se frustrar, a chance de. Como é que é a história da energia, né? Aquela energia ela acaba ficando carregada, que alguma coisa que por mínima que seja, né? A gente acaba se frustrando, né, em relação àquela situação.
Então isso é um ponto que, enfim, da viagem eu procuro trazer hoje, né? A gente ponderar mais as coisas. Algumas situações relativar e outras coisas a gente tem que dar mais peso mesmo, né? Então fazer essa ponderação. Justamente porque acontecem muitas coisas que a gente não tem como prever. Mas com certeza algumas dessas surpresas são surpresas positivas, né? Que preparou, assim, pra talvez uma coisa que não fosse tão legal, não botou muita expectativa, que nem tu falou. E aconteceu alguma coisa muito, muito legal que surpreendeu muito. Vocês têm alguma, assim, quando eu falo que vem em mente? Uma coisa legal, assim, que vocês não estavam imaginando que aconteceu e que foi muito incrível. Eu acho Várias, assim, puxa uma aí. Não, eu acho que a Nicarágua eu tava com muito medo. A Nicarágua era um país que... Em conflito, tudo em função. E pra mim a Nicarágua foi um dos países mais tranquilos. Além de beleza, é muito bonito, tá? E nós sentimos mega seguros. E a gente tava vindo de uma, né, da América do Sul, quer dizer, a gente já tava na América Central, mas a América do Sul foi super tensa. E a gente chegou na Nicarágua, que é o primeiro país, porque o Panamá e a Costa Rica são países seguros, a gente sabia disso. Então o primeiro país mais pobre e com mais insegurança seria a Nicarágua. E a gente tinha relatos também de outros viajantes, né? Que é tenso mesmo, a fronteira já é tensa. É que a Nicarágua, enfim, é uma ditadura aí que vive seus altos e baixos, né? Então, ultimamente, né, principalmente o viajante que está fazendo conteúdo, né, ele é visto como um jornalista. Então, na Nicarágua você não pode entrar, teve momentos de restrição total de câmera, inclusive celular. Né, bem no momento ali que a gente estava entrando, né? Então, enfim, se corrigindo isso. Então, eles acabam botando muita pressão sobre, e aí o viajante, claro, acaba relatando isso aí e dentro da comunidade, né? E isso vai inflando. Então as pessoas iam entrando na Nicarágua, chegando próximo, a própria fronteira é um momento muito tenso, né? Principalmente para sair. Né? Que isso vai virando uma bola de neve. Então a gente, de certa forma, foi um dos últimos do grupo de viajantes nessa leva para o Alasca, né? Que foi sendo impactado por essa história toda, né? Mas a gente não. Beleza, a Nicarágua é assim, vamos estar tranquilo, vamos estar preparados, a gente não está aqui, inclusive a gente não está gerando conteúdo, a gente não tem esse propósito ali, né? Então acabou sendo muito leve, mas realmente a gente deixou isso ser leve. É lindo, é seguro, né? Tem umas praias lindas. E acho que foi esse, né, um dos lugares assim, que eu me lembro que foi mega surpresa pra mim, foi a Nicarágua. Que legal. Ai, que legal. Eu acho que entra um pouco no assunto que também é polêmico da mídia, né? E como que a informação chega até a gente. Às vezes a gente ouve coisas que já tem uma tendência ali, dependendo de onde que tá vindo, de quem escreveu, qual que é o viés. E quando a gente vivencia aquilo é diferente, né? Além de, obviamente, cada um ter sua própria experiência. Então pode ser que tenha um viajante que tenha ido um pouquinho antes de vocês, um pouquinho depois, e tenha passado por uma experiência completamente diferente. Mas acho que é muito da mágica também da viagem, né? De ver as coisas, né? Então ninguém te contou que na Nicarágua não é tão perigoso quanto se dizia, né? Tu tava lá, tu experienciou, tu viveu. E isso é muito rico, né? O que vocês trazem, assim, de percepções ou de dicas pra quem não fez a viagem, pra quem talvez não planeje fazer uma viagem nessa magnitude, mas que possa trazer, assim, pro seu dia a dia dicas de vocês que passaram por isso? A gente fala muito desse mundo do overlander, né? Que é o viajante de jornada, de expedição, que de alguma forma está disposto a desbravar o mundo, né? E não importa se você vai até o Alasca, se você vai fazer a África, vai fazer os 3 pontos de latitude 70, que é uma viagem mística, né? Se é 1 ano, 5 anos ou 1 semana, né? A gente, enfim, voltando, vem falando com muita gente, assim, e o legal é isso, assim, dependente do tempo, né, se propor a isso, né, é diferente, de novo, de você entrar no avião, ir para qualquer local, parar no hotel, fazer aquele turismo convencional, é bem diferente, acho que isso é o ponto, né. Então, de alguma forma, vou até os Canyons aqui, bom, faz um roteiro, vai fazer uma trilha, vai ver o que tem de cultura local, né, o que tem, cultura, pessoas locais, né, isso que a gente, acho que nesse aspecto, né, Jorge, que a gente traz mais de legado para nós, né,
e que... Fugir do tradicional, né? Conhecer pessoas, sabe? Tá disposto a isso, né? A gente se abrir às pessoas, né? Pessoas, locais, a gente não saiu de Gramado querendo, olha, vamos conhecer esses locais, vamos conhecer isso, aquilo. A gente não marcou, a gente marcou meia dúzia de locais na rota. A gente foi deixando acontecer, mas muito mais abertos a conhecer pessoas. Que aquelas pessoas, naquele momento, nos diziam, olha, aí sim, quem sabe vai conhecer aquele local. Vamos junto conhecer as coisas, né? Mas acho que a chave para nós da viagem foram pessoas. Se a gente fosse... qual foi o ápice da viagem? Foram pessoas. Para nós, isso ficou muito claro, né? E vocês acham que a pessoa que tá aqui, ou que tá na sua rotina, ou que tem, enfim, o seu corre ali, consegue trazer um pouco dessa visão e dessa forma de enxergar e até de interagir com as coisas, com as pessoas, com os lugares, de uma forma diferente na sua rotina? Ou, tipo, de fato é uma ruptura, assim, é diferente, depois que vai ver as coisas diferentes? Eu acho que sim. A gente vê as coisas diferentes, a gente vê a paisagem diferente. Eu tava indo pra praia agora, pra Xangri-Lá, e eu assim, meu Deus do céu, essa montanha que sempre teve, essa montanha, por que agora eu tô admirando essa montanha? Antes eu não admirava, né? Então a gente acaba, quando a gente tá numa viagem dessas, eu acho que a gente começa a observar outras coisas mesmo, tá? Eu acho que a gente dá importância a coisas que a gente não se importava, ou coisas que a gente não via, porque a gente tá com a nossa cabeça em outro lugar. Eu tava indo pra praia pensando em outra coisa. Eu não tava indo pra praia leve, admirando a paisagem. Indo pra praia, né? Exatamente. Essa presença, eu acho, né? De, tipo, o que a gente tá vivendo agora é único e se a gente não aproveitar isso, vai passar. Exatamente. Eu acho que as pessoas têm medo de viajar, porque o que vão fazer? Às vezes as pessoas não querem viajar porque não querem ficar 15 dias longe do emprego, né? Mas eu acho, se eu puder dar um conselho assim, se tem vontade, vai, planeja e vai, porque dá certo. E pra família, acho que pra vocês três que foram muito juntos, também volta diferente, né? A ligação é outra, por mais que vocês já estivessem juntos há um tempão, é ali um intensivão dentro da mesma casa, mesmo carro, né? Com certeza. Como é que foi? Eu acho que a conexão, assim, o Caio era super próximo de mim, tá? Ele era por ser mãe, eu acho que a conexão que ele e o Mano fizeram durante esse tempo não tem igual, sabe? Às vezes eu brincava, tô com ciúmes de vocês. Eu acho que o Mano vivenciou coisas que ele não vivenciava. Eu até ficava 2 manhãs em casa com o Caio. Mas o Mano não tava de manhã em casa, não acordava, não tomava café, sabe? Esses dias o Caio não queria almoçar porque o Mano não tinha chegado em casa ainda. Ele queria almoçar Fazia 2 dias que ele não almoçava junto, ele queria estar junto. Então são hábitos que a gente vai criando na viagem e são pequenininhas coisas, né? Que a gente não dá valor, tipo um almoço. Mas a gente tava ali tomando café da manhã, almoçando, jantando todo dia. A gente fala muito assim, né? Pra quem é pai, cuidar muito da qualidade em relação à qualidade, né, do tempo com a família e com os filhos, né? A gente teve a oportunidade de exercer as duas questões, né? A qualidade e a quantidade. Foi um ano poder dormir e acordar todo santo dia com o pai. Né? A gente inclusive organizou o motorhome onde nós dormimos os 3 na mesma cama, né? Então isso literalmente não tem preço. Né? A gente poder passar um ano, né? Não foi uma semana, foi um ano, né? Que a gente pôde se curtir de forma, enfim, um ano e de forma muito intensa. Então, enfim, é algo mágico que a gente sair com essa visão, olha, poder curtir isso, mas nada melhor do que curtir. Agora só, sonhar é legal, mas realizar é muito mais rico, né? Não, tem uma cena, tá, que eu vou ter que contar, porque pra mim foi a cena mais linda da viagem e foi a cena que eu me emocionei vendo e pensei assim, não, realmente a viagem valeu a pena, pela cena que eu vi. Eu fui fazer um curso de pintura de 3 horas, a gente tava na Argentina já esperando o motorhome no fim da viagem. E o Caio precisava... Tem que terminar. A gente tá passando um pouco do limite, mas a gente espera a tua história acabar. Depois a gente vai ter que fazer uma segunda versão aqui. E aí, o Caio precisava ensaiar pra apresentação de fim de ano, que a gente tava chegando na outra semana. Sim. E ele ia se apresentar pra escola. E ele precisava ensaiar 3 frases, 2 em português e uma em inglês, e 3 músicas. E eu dei uma missão pra eles ficarem ensaiando. E eu cheguei, né, de volta, depois de 3 horas, perguntei, e aí, deu certo? Deu. O Caio só me falou as frases que ele tinha decorado, e ok, a música eu não tava levando muita fé. 2 dias depois, a amiguinha do Caio, que ia fazer dupla, ligou
pra fazerem uma chamada pra ela ensaiar com ele. Ela tá fazendo a chamada aqui, né, com a musiquinha, o mano do outro lado não vendo a coreografia e fazendo a coreografia do Caio. Gente, eu me emocionei porque, né, a gente como mãe, não seria o pai que estaria ensaiando, sabe? Assim, bom, ali pra mim, assim, não, valeu, a conexão foi feita. Que legal, Ai, especial, que gente. Muito bom. Com isso, encerramos, então. O Stefano já tá doido ali, sinalizando. Mas eu queria agradecer de novo. Acho que foi muito legal pra gente, pro pessoal que nos assiste. É muito legal ver que a gente pode, sim, trazer pequenas coisas pra nossa rotina, mas que se a gente tiver a oportunidade de fato, se desprender, sair, né, se permitir estar longe, eu acho que é longe de algumas coisas e tão perto de outras, né? Então, muito obrigada por compartilharem a história de vocês, adorei, espero que a gente possa falar muito, muito mais sobre isso. Com certeza tem muito que a gente pode aprender ainda. Com certeza, nós que agradecemos a oportunidade. Foi muito legal, gente. Arrasou. Gente, muito obrigada por estarem nos assistindo. Tem muito papo legal, tem muita gente falando sobre as suas experiências diferentes e tão únicas, tão especiais. Confiram lá esses episódios e voltem com a gente que ainda tem coisa pra acontecer nessa temporada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso.